rogando ao nosso Pai que derrame as suas cariciosas bênçãos sobre nós e que possamos receber a luz a fim de trazermos a palavra adequada, consoladora e bendita sobre o tema que nós vamos desenvolver hoje. Então, queridos irmãos, o nosso tema nós colocamos aqui uma palavra que é um verbo da nossa língua portuguesa, né? E que quando nós lemos amar, já anda dentro de nós, no nosso sentimento, no nosso pensamento, lembramos vivências, coisas boas. Amar é uma palavra com muita energia, porque as palavras, elas têm energia. Então, consequentemente, lembranças boas, afetos, acolhimentos, nos vem à mente com a palavra amar. Mas nós vamos complexificar um pouco. Nós vamos colocar mais um código da língua portuguesa aqui, que é uma vírgula. A vírgula, nós sabemos que ela é uma pausa, não é? Em qualquer frase, na nossa escrita, a vírgula significa pausa. E aí nós vamos colocar uma outra palavra após essa pausa. Que é um P. Amar sempre. Já mudou o nosso tema. Ele ficou mais complicado. E aí nós nos perguntamos se nós conseguimos realmente amar sempre. E para desenvolvermos a nossa conversa, nós vamos fazer uma conversa, um diálogo, mesmo que de mão única, tá? Sobre as nossas vivências, os nossos sentimentos, os nossos conhecimentos, né? Os nossos afetos, até desafetos, em referência a essa sublime palavra, né? Que é amar, que é o amor. E aqui nós lembramos Pedro quando ele disse que o amor cobre a multidão de pecados. Mas o que será que Pedro quis dizer com isto? Mas nós não vamos entrar no detalhe. É linda a frase dele, né? Vai ficar na nossa mente para uma outra vez. Então, nessas tecelagens que iremos fazendo com a palavra, com o pensamento, com o sentimento, nós queremos chegar ao final de uma escada. Nós estamos subindo uma escada. Porque o amor, o amar, ele tem gradações, né? Como os degraus de uma escada. E nós queremos, ao final da nossa singela exposição, chegar ao último degrau, que vai ser na regra áurea do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Vamos tecendo, então, esta escada de amor, de amar. É possível amar sempre? O que nós podemos fazer para isso? Então, nós precisamos... eu me lembrei de algo que a nossa diretora doutrinária nos solicitou, aliás, solicita a todos, mas eu sempre gosto, nós gostamos de trazer a bibliografia que nós vamos usar na noite de hoje. Nós vamos usar este livro, Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, não é? O item 41, a regra áurea, que é o nosso final. Um pouquinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, a lei de amor. Nós vamos utilizar um poemazinho lindo, não é? Um poema de Alta de Souza,
também pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, na obra Poetas Redivivos, né, onde ela faz uma palavra de caridade. Mas para trazer uma leveza, uma singeleza, nós trouxemos algo um pouquinho diferente também como bibliografia. Porque é muito bom para todos nós, numa exposição, numa casa de afeto, numa casa que procura trazer o Evangelho de Jesus, enfim, os ensinamentos espíritas, que nós contemos historinhas, porque às vezes fica mais fácil a compreensão, fica mais objetivado. Então nós trouxemos um material original que nós utilizamos no Hospital Espírita de Porto Alegre, naqueles anos felizes que tivemos a oportunidade de ir lá trabalhar, e nós recebíamos um material do Dr. Gilson e Dr. Gelson Luiz Roberto, né, que eram histórias espíritas, historinhas espíritas, só para mostrar para os irmãos a bibliografia que nós vamos utilizar. Então, iniciando a questão do amar, vamos lembrar um pouquinho da nossa jornada no planeta Terra, da nossa jornada como seres que aqui estamos, com razão, com sensibilidade, com capacidade de argumentação, né, de um poeta islâmico, ao nível de Shakespeare, de Dante, poeta Rumi. Ele viveu 800 anos depois de Cristo. É Rumi. E esse poeta, em 4 versos, ele delineou a nossa trajetória do planeta Terra, que consequentemente Allan Kardec, no século XIX depois, traz o nosso processo evolutivo, a Caminho da Luz, Emmanuel e toda essa literatura espírita. Aí Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, na obra Antologia dos Imortais, nos trazem Adelino da Fontoura Chaves, que se inspirou neste poeta islâmico e fez uma pequena poesia, Jornada. Nós estamos numa jornada aqui na Terra. Foi átomo, vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em imensas esferas. Partícula pousei, encarcerado eu era, infusório do mar em extensos sargassos. Por séculos fui planta, em movimento escasso. Sofri no inverno e amei na primavera. Depois fui animal e no instinto da fera achei a inteligência passo a passo. E hoje, pelo foro divino, sou homem, vivendo de corpo em corpo, a procurar o destino que me leve a transpor a luz das estrelas. Então, é uma jornada que nós vivemos, né? Desde aquele átomo que faiscou, saindo do nosso Pai, até chegarmos hoje aqui com essa razão. Então nós precisamos faiscar, para podermos chegar aonde queremos, né? A claridade da luz. Posto esse poeta, nós temos que ter muito claro, irmãos, que nessa jornada, desde o átomo, a primeira vida na água, né? Aí, ignorante que seja, quem fala assim, o
o homem, por mais abjeto, vil ou criminoso, ele tem por algo, seja um objeto, seja um animalzinho, ou seja um outro ser, afeto. Nós sempre temos afeto por alguma coisa. Então, irmãos, diante disso, nós temos que agora começar a fazer essa gradação de amar. Se nós temos afeto por um objeto, por um animalzinho, por uma planta ou por um outro ser, nós sempre temos, está aqui no Evangelho, na lei de amor. Aí que nós vamos trazer as crianças, as historinhas de crianças, tá? Então, um grupo de educadores e pesquisadores fizeram uma consulta a crianças de 4 a 9 anos sobre o que elas pensavam sobre o amor, o que era amar. Nós acreditamos que nós vamos nos deliciar, nós vamos apenas apresentar 3 respostas. E nós vamos iniciar com a Rebeca, de 8 anos. Olha o que ela fala, que ela entende que seja amar. Quando minha avó pegou artrite e não podia mais pintar as unhas dos pés, o meu avô se debruçava e pintava as unhas dos pés, mesmo ele tendo artrite. Mas aí pensemos, irmãos, o pensamento dessa criança, o entendimento de amar, a gradação de amar. Aí é um gesto de amar do vô para a avó. Mas a cabecinha dela diz que mesmo ele tendo artrite, claro que ele tem artrite sempre, né? Mas quando ele pinta a unha da vovó, ele, mesmo com artrite, ele pinta. Então, a criança, Jesus, quando diz, deixai que venham as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, ele usa a mais bela linguagem metafórica para nos explicar da pureza, né? Porque a criança não tem esse ego que nos sufoca, não tem este superego que nos circunda. Ela é pura e ela vai dizer aquilo que ela pensa. Aí outra criancinha respondeu assim, que nós achamos de 3, nós vamos dizer. Amor é como uma velhinha e um velhinho que ainda são muito amigos, mesmo se conhecendo há muito tempo. Tome 6 anos. Essa criança deve ter visto adultos mais velhos em contendas, em discórdias. E o que ela grava é a amizade do tempo, né? Daquele velhinho e daquela velhinha. Nós não temos hoje a condição de analisar a fundo a resposta dessas crianças. Mas são gradações de amor. A amizade é um degrau importante do amar. Ser amigo, a sinceridade é uma gradação importante do amar. Agora nós conseguimos fazer isso sempre? Claro que não. Se nós estamos aqui imperfeitos e lutando todo dia, mas nós temos que lutar para conseguirmos. E agora, para fechar, nós vamos trazer o Dani de 6 anos. Quando ele diz assim, que ele vai falar, aliás, Geni de 4 anos. Há 2 tipos de amor. Vamos prestar atenção. O nosso e o amor de Deus. Olha como é que essa criança pensa. Então, mas o amor de Deus junta os dois. Na verdade, uma interpretação vai nos dizer que o nosso amor é repleto de incompletude, ele é incompleto. Mas o amor de Deus é completo, é total. Então, o amor de Deus junta a nossa incompletude com a completude. Crianças, então, vamos parar aqui com as crianças, já deu para nós fazermos gradações de amor.
Agora a nossa poetisa vai nos trazer apoio. Apoio é uma gradação de amor. Quantas vezes estamos sem saída ou desanimados? Precisamos de um apoio, de alguém que nos apoie, que nos ouça, que nos escute. E também nós precisamos estar abertos para dar apoio, né? Para apoiar. Uma oração apenas. A oração é uma gradação de amor que nós podemos, nos disciplinando, fazermos sempre. Não só no Evangelho do Lar uma vez por semana, mas todo dia sempre, como foi feito nessa casa com as orações. Alta diz o seguinte: um minuto de paz. Irmãos, nós precisamos nos dar um minuto de paz para nos amarmos. Aquele minuto de paz tranquilo. Nós necessitamos disso para a nossa saúde física, mental, psicológica, que dirá espiritual. Né? Já tem ali o Carlos Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria. Né? Então, isso é vivermos a vida dentro do amar, mas procurar que seja sempre. Bom, Alta ainda nos diz: a roupa usada. Hoje, nós entrando nessa casa de tarde, tem uma sala lotada de roupa usada. Está lá, ó, que eu até, né, eu não consigo trabalhar com a roupa usada, mas tem alergia, por exemplo. É lindo, é um trabalho lindo, né? Desde que ela esteja em condições para atender aquele outro que precisa. Amar, irmãos. Amar sempre. O copo de água fria. E aí nós lembramos deste verão que foi quente, maravilhoso. E aquele irmão que corta a grama, bate na porta e diz: vizinha, tem uma aguinha gelada? Por que eu, ou você, Cida, ou você, Aldinha, ou você, Diniz, já não estava preparado com a jarra d'água gelada para dar para aquele irmão que está cortando a grama? Né? Então são gradações de amar, gestos simples da vida. Nós temos sempre que pensar na simplicidade da vida para podermos chegar à complexidade depois com o nosso mestre. A Alta de Souza vai falar no pão, não é? No raio de alegria. Aquele rosto enferruscado de manhã no lar que não diz bom dia. Vamos dizer bom dia, né? E ela termina assim: da migalha pobre a dádiva mais rica, tudo aquilo que dás à vida multiplica, nos tesouros de amor da glória que te espera. Lindos os exemplos desta escada de amor que nós precisamos subir. Agora nós temos que chegar no nosso Mestre Jesus. Emmanuel nos diz que, incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, a regra áurea sempre foi trazida por ele em todos os povos, impérios, nações da humanidade. Sempre. Jesus sempre enviou seus prepostos, seus avatares para nos trazer esta regra áurea. Só que Emmanuel nos chama a atenção a um detalhe, né? Às vezes essa regra áurea ficava dentro do templo, não era exemplificada, não era vivida. Então diz assim: os persas diziam: fazei como quereis que se vos faça. De quem nós já estamos lembrando, né?
Os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outro. Aí nós lembramos do Confúcio, do Lao Tse. Quantos sempre trouxeram os ensinamentos do Mestre? Porque a filosofia oriental é belíssima. Também como a filosofia ocidental, né? Os gregos, né? Aí, os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo, né? Mesmo com aquela lei dura de Moisés, também tinha uma regra áurea. Até os romanos, que tinham o direito, né? Porque todo o nosso direito hoje tem base e raízes no direito romano. Então os romanos diziam: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então eles traziam essa regra em termos de sociedade, né? De direito de todos. Mas quem é que vem com toda a doçura, com toda a ternura, nos ensinar, mas viver, exemplificar, andarilhar pela Galileia, pela Judéia, pela Samaria, pelas aldeias ribeirinhas, pelo Tiberíades, por Jerusalém, em 3 anos, e vem nos exemplificar o que ele sempre trouxe, até o Império Persa, né? O Zoroastro. O Zoroastro é uma pessoa importante, assim, no sentido de que ele foi o primeiro monoteísta, ele era persa, do Império de Ciro, né? Então, viveram todos, mas não como Jesus. Era um pouco, não era sempre. Ensinavam até aqui, né? Não era sempre. Bem, então Jesus vem e nos diz: amai a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. E fazei ao teu próximo aquilo que deseja para ti. Um irmão nos escreveu esse dia. Está muito bonito isso aí. Está difícil de fazer, mas nós chegaremos lá. Aí nós queremos então convocar a este amor, amar, e sempre que pudermos, amar sempre. E aí vamos encerrar, pena que agora não vou ligar ali, porque eu fiz um slide com o Bezerra de Menezes e a frase dele. O doutor Bezerra de Menezes vai nos dizer assim: erguei um templo de bondade no teu interior, para que as tuas obras, com amor, não falhem na base. Se as nossas obras, os nossos propósitos, os nossos objetivos, sejam elas quais forem, não tiverem na base o amor, elas vão falhar. E aí encerramos com a nossa casinha de outubro de 2019. Entre o céu e a terra há uma linda ponte. Nossa casa, nosso lar, Novo Horizonte. Só o amor e a alegria jorra dessa fonte. Nossa casa, nosso lar, Novo Horizonte. Esta obra pode falhar na base? Não pode. Nós somos perfeitos aqui? Não somos. Nós temos diferenças, temos, e grandes diferenças. Mas nós precisamos nos unir na base que é o amor. Sempre. Cuidando do meu irmão, seja aquele que eu não entendo, que eu não tenho empatia, né? Distribuo felicidade, gesto, sorriso ou pão.
O fim é a caridade. O caminho é de vida. A estrada é de luz. A verdade é sentida na palavra Jesus. Obrigada, queridos.